Seja bem-vindo a mais uma live da nossa série Vida Dedicada a Deus 2.0. Hoje falando ainda sobre servir a Deus, servir a Ele por amor, servos por amor. Você tem sido servo de Deus? Falávamos na última transmissão que éramos filhos. E por que hoje vamos falar que somos servos? Tenha uma excelente noite. Boa noite a todos, Vida Dedicada a Deus 2.0, começando agora. Você que ainda não compartilhou, não curtiu, aproveita agora e já faz isso agora. Fez? Envia para os seus amigos também, envia nos grupos, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo e vamos aprender o que é servir a Deus com amor. Será que temos servido? Será que temos a dimensão do que realmente é, de fato, servir com amor? Já ouviu falar do servo da orelha furada? O servo da orelha furada, o escravo da orelha furada? Vamos falar sobre ele hoje e vamos trabalhar isso dentro de nós. Servir a Deus por amor, como filhos também. Somos filhos e servimos a Ele com amor. Vamos ver isso na própria palavra do nosso Senhor. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí, deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo. É uma história, mas que é vida real, né? É uma coisa que é transmitido para nós hoje em dia. Não é só uma fábula, é uma história real e que acontece todos os dias através de nós. Exatamente. Na realidade, foi algo que Deus instituiu, o próprio Deus colocou para o seu povo, que naquela época, hoje a gente não tem escravos, a gente não traz para nós escravos, você não cria um escravo, você não é dono de alguém, dono de um escravo. Mas naquela época era comum. Hoje em dia não é bem visto. E mesmo que hoje nós não tenhamos isso, nós trazemos para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Vamos aprender sobre isso. Vamos realizar uma oração e logo em seguida, eu gosto muito dessa canção que ela nos faz refletir, né? De servir a Deus por amor, de servir a Ele, porque antes nós fomos amados por Ele. Se você foi amado por Ele, então você serve com prazer, você serve com amor, você serve com dedicação, você serve com o privilégio de estar servindo a quem um dia te salvou, que te tirou da escravidão do pecado, da escravidão deste mundo. Então, sirva a Ele, vamos servir, apenas servi-lo com prazer, não por obrigação mais. Nós não estamos com o cenário aqui, nossa estante, com os nossos livros e outras coisas que nós estamos planejando para as nossas próximas lives, que a gente está em processo de mudança, por isso que você está vendo tudo branco aí. Acho que eles nem ligam, Não liga não, né? O que importa é a mensagem sendo entregue. Vamos orar? A Cida vai realizar essa oração e em seguida a gente já começa a falar do assunto. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença e nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha conduzir. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. E que nesta mensagem possamos extrair o máximo da Tua imagem, da Tua semelhança, do Teu amor para a nossa vida e para o nosso convívio diário. Senhor, que o Senhor venha dar todas as diretrizes para que a gente possa fazer com dedicação e amor. Que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração. Senhor, quebrando o coração mais enrijecido nesse momento, porque talvez tenha uma tristeza, tem uma mágoa, tem um ressentimento, ou foi maltratado durante tanto tempo. Senhor, que nesse momento o Teu Espírito venha quebrantar, com o Teu amor nos constrangir e nos mostrar, meu Deus, que o verdadeiro amor vem do Senhor e que nós podemos transmitir às outras pessoas, que nós podemos ser o farol a conduzir até o Senhor. Meu Pai, abençoe esses momentos e que as nossas vidas estejam aos Teus cuidados, que o Senhor venha nos conduzir e que em todo tempo, meu Pai, possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sabendo que os nossos estudos nesta série Vida Dedicada a Deus, sempre baseado na palavra, baseado na Bíblia, então eu peço que você sempre marque as referências, ainda que você não consiga abrir na hora para a gente
ler juntos, mas você marque a referência para você ler depois, para você passar até para outras pessoas e para você constatar que o que nós estamos falando não é coisa da nossa cabeça, não é nossa interpretação, nosso achismo, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A primeira referência que nós vamos ler em Romanos, no capítulo 6, versículo 20. Antes de ler, lembra que nós falávamos lá em Romanos 2, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para não falar besteira, nós falávamos semana passada, aliás, na live passada, sobre nós sermos servos ou filhos. Aí entendemos que nós fomos adotados, Romanos capítulo 8, nós fomos adotados como filhos de Deus. Não somos servos. Ele não quer a gente como servo, ele quer a gente como filho, certo? Somos filhos, mas que servimos por amor. Por que nós o servimos se somos filhos? Geralmente, o filho, ele tem todos os privilégios, regalias, a herança do pai. Por que então nós hoje, como filhos, nós ainda devemos agir como servos, mesmo sendo filhos? Aí a gente aprende aí junto em Romanos, no capítulo 6, se eu não me engano, versículo 20. Deixa eu abrir aqui para deixar pronto. Aqui. No versículo, vamos ler do versículo 20 em diante. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonharam. Então, enquanto nós éramos servos, escravos do pecado, nós estávamos livres com respeito a praticar a justiça, porque éramos servos, escravos do pecado. Então, não tem como você ser escravo do pecado e, ao mesmo tempo, servir ao seu Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Não tem como. Por quê? Porque o nosso Senhor, a gente vai entender isso, é aquele a quem nós obedecemos. Olha aí no versículo 21. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham. Ou seja, o que vocês praticaram, o que nós praticamos no passado, hoje nós nos envergonhamos. Olha só o que é ser escravo do pecado, servo do pecado. Porque o fim delas é a morte, o salário do pecado é a morte. Versículo 22. Agora, pois, ou porém, libertados do pecado, então você foi resgatado através do Senhor Jesus, foi comprado pelo sangue de Cristo, você não tem mais como dono, como seu dono, o pecado, você foi transformado em servo de Deus. Tá aí, ó. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que durante o tempo que nós estávamos no pecado, nós não éramos obrigados a servirmos à justiça, a servirmos à vontade de Deus, a obedecermos a Deus. Por quê? Porque obedecíamos ao pecado, escravos do pecado. Porém, nós fomos transformados em servos de Deus. Fomos resgatados das trevas, fomos resgatados daquele nosso antigo dono que era o pecado e agora somos transformados em servos de Deus. E qual é o fruto daquele que serve a Deus? É a santificação. O fruto que nós escolhemos é para a santificação. E o fim, nesse caso, o fim de quem serve ao pecado é o quê? A morte. E o fim de quem serve a justiça, a obediência, é Deus, é a vida eterna, que isso é quem serve a Deus. Então você passa por aquela fase de santificação. Durante o tempo que nós estamos aqui, nós vamos sendo santificados, separados para Deus, uma vida dedicada a Ele, até que nós cheguemos à vida eterna. Qual que é a paga? Qual que é o pagamento do pecado? Porque quando nós servimos ao pecado, nós estamos trabalhando para o pecado. Todo que trabalha tem um salário. Qual é o salário que o pecado dá?
morte. Olha só, depois de você ter servido ao pecado a vida inteira, o que você tem direito do pecado? A morte. O pecado te paga com a morte. É muito claro isso, né? Bem claro. Agora, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. O que você fez para merecer vida eterna? O que nós fizemos para merecermos vida eterna se a vida inteira nós fomos servos do pecado? Nós servimos ao pecado, mas fomos resgatados através do sangue de Cristo, fomos comprados, e era assim mesmo que fazia. Antigamente, escravos eram comprados. Então, a Cida tem um escravo, a Cida tem um servo. Servo, já falei que é a palavra mais bonitinha para escravo. Ela tinha um servo e, de repente, ela não queria mais aquele servo, ou por algum motivo eu me agradei daquele servo, então quero pagar por aquele servo. Ou ela venderia esses escravos no mercado de escravos, colocava eles à venda, preparava a criança desde a infância, tudo, porque era filha de escravo, então preparava para ser vendida depois. Colocava à venda, vinha alguém com mais dinheiro, comprava aquele escravo. Então, quem comprava se tornava dono. Quem nos comprou? Nós éramos escravos do pecado. Quem nos comprou? Próprio Senhor Jesus. Pagou com o quê? Pagou com a vida, pagou com sangue. Agora somos servos de Cristo, somos servos da justiça, somos servos da obediência. E qual que é o nosso salário? Sem merecer. Se a vida toda a gente foi escravo do pecado. Se você morresse hoje, recebendo esse privilégio de ser servo de Deus através do pagamento que Cristo fez por você e por mim, com preço de sangue, se você morresse hoje, você viveu, vamos dizer que você tenha 40 anos de idade, você viveu os 40 anos da sua vida no pecado, servindo ao pecado, escravo do pecado, você tinha como pagamento, já estava declarado, seu pagamento seria a morte. A partir do momento que Jesus Cristo te compra, através do seu sangue, quando você crê no sacrifício dele, então o teu salário, aliás, não é nem salário, porque você não trabalhou para isso. É um dom gratuito. É a vida eterna, mesmo sem merecer. 40 anos, vamos dizer, um homem de 40 anos, uma mulher de 40 anos de idade, viveu a vida inteira no pecado, viveu a vida inteira escravo do pecado, sem crer em Jesus como Senhor e Salvador. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador, fora comprado, resgatado daquele antigo dono que era o pecado, digamos que morreu no dia seguinte. Não fez nada para merecer, mas já recebeu gratuitamente, como dom, como presente, a vida eterna. Como é maravilhoso servirmos ao nosso Senhor. Aí você entende agora o porquê que mesmo como filhos devemos servi-lo. O fruto do pecado é escravidão e vergonha. O fruto da libertação do pecado para sermos servos de Deus é santificação e vida eterna. Fomos transformados em servos de Deus para produzirmos frutos para santificação e vida eterna. Antes éramos escravos do pecado e o que ele nos dá em troca? A morte. Trabalhamos para ele a vida inteira, mas o pagamento é a morte. Porque hoje nós não seríamos servos de Deus, que já nos garantiu, através do seu Espírito em nós, já nos garantiu a vida eterna sem a gente ter feito absolutamente nada para merecer. Dom, presente, nos deu gratuitamente a vida eterna, sem que a gente tenha feito nenhuma obra de justiça. Como nós não vamos servir a um Pai desse? Como não servir a um Senhor desse? Como não servir por amor? E ser servo, nesse caso aqui, de quem já se tornou filho, nós entendemos na outra aula que nós nos tornamos filhos, certo? Nos tornamos filhos quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas automaticamente fomos comprados, libertados do pecado e nos tornamos servos de Deus. Ou seja, filhos ou servos? Filhos que servem. Mas agora não servem porque são obrigados. Não servem por obrigação, mas por prazer. Ser filho e servo ao mesmo tempo. Ser filho que serve não por algum interesse, mas porque já recebeu tudo que podia receber
do seu Senhor, já recebeu. No caso, esse pagamento que nós deveríamos receber só no final, nós já recebemos dentro de nós. Quando recebemos Cristo como Senhor, recebemos o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, a garantia da vida eterna. Então, sou filho e sirvo por amor. Eu não preciso mais servir por interesse, porque como filho eu tenho direito à toda herança. Não tem como não servir. A pessoa ela entende que não existe outro meio, não existe outra vida a não ser servir. Quando entende, né, Exato. o significado dessa graça, o significado desse dom, desse presente, não tem como a pessoa não querer servir. Apenas se ela ainda não entendeu. Aí ela vai querer tentar. Traz como peso, ou tentar agradar o seu Senhor como obrigação, ou por interesse. Ou aquela coisa, né? Não, eu tenho o nome de filho, mas na realidade é conservo, né? Eu vou fazer tal coisa para que eu possa receber em troca, porque eu estou fazendo. E não, quando você entende que não existe outra vida a não ser servir a Deus, não tem como olhar por outra ótica, né? É um prazer, é um privilégio. E aí, o que caracteriza, então, o ato de servir? Nós lemos aí os versículos 20 ao 23. Vamos subir um pouquinho, lá no versículo 16. Diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Veja que as obras de justiça, nós praticamos obras de justiça, não porque precisamos fazer para ser salvos ou para sermos libertos. Não, porque já fomos salvos, porque já fomos libertos, nos tornamos agora servos da justiça. Só que ele diz no versículo 16 que nós somos servos daquele a quem obedecemos, escravos daquele a quem obedecemos. Então, por muito tempo, você foi escravo do pecado. Agora nós nos tornamos servos da justiça a partir do momento que você decidiu obedecer de coração, nem por interesse e nem por obrigação, você passa a obedecer de coração os ensinos de Cristo. Então, somos escravos de quem obedecemos. A quem você tem obedecido? Tem obedecido os ensinos de Cristo? Então você passou a ser servo, passou a ser escravo da justiça. Então, a obediência à justiça de Deus deve ser de coração, não por imposição. Antigamente, servíamos como escravos ao pecado, porque era imposto isso para nós, porque a nossa natureza era assim. Então, quando aparecia ali a tentação, nós não cedíamos. Aliás, desculpa, nós já cedíamos, não resistíamos. Por quê? Porque éramos escravos, então ela estava apresentando, nós já nos entregávamos, porque servíamos ao pecado. A partir do momento que fomos comprados pelo sangue de Cristo, deixamos de ser escravos daquele a quem obedecíamos, que era o pecado, e passamos a obedecer à justiça de Deus. Mas agora nós obedecemos não por obrigação. Deus está mandando fazer alguma coisa, a gente não faz por obrigação, somos obrigados a fazer. Não, servimos por amor. Servimos por prazer. Não por imposição, mas de coração. De todo o coração, por amor àquele a quem nos resgatou. Aquele que nos resgatou das garras do pecado, da escravidão do pecado. Então, uma vez que você foi libertado, agora sirva a Deus por amor. Existe contentamento naquilo que é feito. Não é aquela coisa temporária. Existe contentamento em servir, em realmente servir com alegria e tudo aquilo que está atribuído o servir. Não é somente nos dias bons, nos dias ruins você também está servindo e contente e feliz porque você está servindo ao seu Criador, ao seu Senhor. Você está servindo aquele quem deu a vida, porque você entendeu que sem Ele
você não existiria. Cuidado com as imposições religiosas, imposições de sistemas que vem trazendo para você. Você tem que fazer isso porque você é servo. Aí já não está mais sendo servo de Deus, você não está obedecendo por amor. Você está servindo ou fazendo alguma coisa, achando que está servindo a Deus, mas está servindo a uma imposição religiosa, a uma imposição, porque o pastor está te olhando, o padre está falando, porque fulano vai ver, porque alguém vai contar para o seu líder religioso. Você precisa entender a essência do servir, né? Não porque foi falado, você tem que servir, então, eu vou servir aquela coisa quadradinha. Não, você tem que entender toda a dimensão do servir. Você está entendendo por que você está fazendo tal ato? Por que você está servindo em tal situação? Talvez, vamos dizer, na igreja. Você está entendendo por que você está servindo na sua igreja? Qual que é o seu papel na igreja? Qual que é o seu papel no seu trabalho, na sua família? Você entende? Você está esperando reconhecimento, está esperando tapinha nas costas do pastor, você está esperando que alguém fale assim, poxa, mas você tem feito tanto e merece ter um cargo maior, merece ser honrado, ou você está servindo por amor? Porque tem pessoas que fazem muito, que aparentemente está servindo, mas ela não sabe nem o porquê ela está ali. Ela não consegue ter noção da dimensão do que é servir, ela simplesmente está concluindo uma tarefa. Como tarefa concluída, qualquer um pode fazer. E servir não é para todos, é vocação, é chamado, é amor, é entrega, realmente é renúncia, mas principalmente é prazer. É você estar contente em todo o tempo fazendo aquilo, seja nos dias bons, seja nos dias maus, é você entender a essência do que é servir. Mas, versículo 17 diz assim, mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então você passa a ser servo dessa doutrina, deste ensinamento, não doutrina de homens, da palavra de Deus, os ensinos de Cristo, os ensinos dos apóstolos. Foi deixado algo para nós, é só seguirmos aquilo e passamos a fazer por amor, por prazer, sabendo que estamos agradando e louvando, glorificando ao nosso Senhor, tá bom? Uma coisa que a gente tem que trazer isso, que servir a Deus é servir aos outros. Que as pessoas esquecem muito disso. Como que eu posso servir a Deus aqui, nesse Porque mundo? as pessoas dizem assim, não, eu sirvo a Deus, tá? Você serve a Deus que você não vê, ok? Certíssimo. Mas servir as pessoas. Não, como servir? Então, como servir a Deus sem ver? Você pode hoje pegar e entregar numa bandeja uma água bem geladinha para o seu Senhor, para Deus. Aqui. Você pode preparar a cama para ele dormir. Você pode estar preparando ali, limpando a casa para ele chegar e estar tudo prontinho. Você pode fazer isso, ele vai usufruir, você vai pegar algo assim e uma comida bem gostosa, olha, essa comida aqui eu sei que o Senhor gosta, preparei ela para o Senhor. Tem como fazer isso hoje para Deus? Literalmente, não. Mas você faz isso quando você serve aos outros. E tem pessoas que têm essa visão, essa ideologia, né? Não, eu cuido muito bem de mim, eu me preocupo com o templo aqui do Espírito Santo que sou eu, em fazer uma atividade física, em comer direitinho, em dormir tantas horas. Isso não é mais que a nossa obrigação, mas tem pessoas que são tão egoístas a tal ponto que elas pensam só em si. Eu vou servir, eu vou cuidar de mim porque isso faz parte do servir a Deus. Muito mais é servir ao próximo do que a si mesmo. Porque a si mesmo é muito bom, é muito fácil fazer o bem para mim mesmo. Eu sei o que me agrada. Eu vou fazer comida tal porque eu estou com vontade de comer tal comida. Eu sei fazer, eu vou lá e faço. E quando você pode fazer algo pro próximo e não faz porque só pensa em si. Existem muitas pessoas egoístas em todas as áreas e de todos os jeitos. Às vezes você pensa assim, não, fulano de tal é egoísta porque só pensa em si. Uai, mas tem muitas pessoas, se eu não tomar cuidado, eu também só vou pensar em mim. Porque é muito mais fácil cuidar de uma única pessoa que sou eu, administrar a mim mesma, do que ter que administrar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, conviver com outras pessoas. Você
conviver com você. Você sabe, realmente eu sou uma pessoa difícil, eu tenho as minhas manias, eu tenho as minhas chatices. Mas e as outras pessoas também não convivem? E o evangelho é sobre outras pessoas, Sim. É sobre você estar junto com outras pessoas. A igreja, ela é formada com vários membros. Um membro só não pode ser igreja. Membro, você sabe que igreja é o corpo de Cristo. Então, o corpo. Uma mão não pode dizer que é corpo, ela é parte do corpo. Membro, né? Agora, quando ela se junta, se une ao braço, ao antebraço, às outras partes do corpo, aos outros membros do corpo, então forma o corpo, forma a igreja, o corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja, você sozinho não é corpo, você é parte, então você precisa estar junto ao corpo. E aí você pode depois meditar naquilo que Jesus falou sobre o grande julgamento em Mateus capítulo 25, versículo 31. Quero ler para vocês, para adiantar, o versículo 35, depois você lê tudo. Ele diz, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Eu estava preso e foram me ver. Então os justos perguntaram, quando foi que vimos o Senhor? Com fome lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Viu? Aí é a ação do servir, né? Aí tá, como é que eu posso servir então? Como que eu vou preparar uma comida para o meu Senhor, para o meu Deus, para o meu Pai? O servir é ação, É eu movimento, servir, é vida, por né? exemplo, a esposa, a mãe, vou preparar essa comida porque eu sei que meu marido gosta, meus filhos gostam, e estou servindo ao meu Senhor aqui, certo? Mas também eu vou lá ajudar na entrega de alimentos para as pessoas necessitadas. Eu talvez não consiga ir, mas eu vou levar, vou ajudar nos ingredientes. Eu sei que aquela igreja faz esse tipo de ação, vou ajudar ali também. Você nem precisa ser membro daquela igreja, frequentar. A gente fez ação social em janeiro, e em nome do Senhor Jesus, nós queremos fazer novamente nesses próximos dias. Em janeiro nós fizemos, vieram pessoas que não têm nada, pessoas que não têm nada a ver com o nosso trabalho, com a nossa igreja, pessoas católicas, pessoas que não vão em igreja nenhuma, para ajudar. Elas não vieram para receber, elas vieram para ajudar. Vestiram a camisa junto com a gente. E é assim que Deus espera que nós venhamos viver, para ajudar. Não é porque é a igreja fulano que está fazendo e eu não pertenço àquela igreja, por que eu não posso lá ajudar? Isso é egoísmo. Teve uma cidade que eu passei onde o padre me emprestava, né, cadeiras para eu fazer evento da igreja evangélica. E aí? E aí depois a gente concedeu a eles algumas coisas que a gente tinha na época, acredito que era ingressos, né, para entrada de cinema, uma coisa assim. A gente concedeu aos membros da igreja dele e veja que as coisas, aquela coisa de você saber dividir um com o outro, de você ajudar um ao outro, você está servindo. Não é barganhar, né? Como que você vai preparar algo para Deus se você tem aquela pessoa do seu lado ali precisando e você não faz nada por ela? Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu não sabia que ela estava precisando. Mas qual é o seu papel? Como que aquela pessoa praticamente estava gritando ao seu lado? Tem pessoas que elas não vão falar, olha, estou precisando de ajuda. Aonde entra a sua percepção, a sua sensibilidade, é onde você consegue enxergar onde ninguém está enxergando. Tem pessoas que eu bato o olho, não que eu sou expert nisso, mas eu vejo, poxa, fulano de tal não tá legal, por conta do semblante dela, por conta do biotipo dela, assim, dos trejeitos dela, a gente consegue perceber, né? E tem pessoas que tá ali do seu lado e você não consegue perceber que a pessoa tá ali pedindo. É um pedido de socorro em silêncio. É claro que tem pessoas que elas não vão pedir, mas ali a sua serventia. Oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Tá tudo bem? Olha, eu notei que você tá meio triste. Olha, eu vou estar orando por você. Às vezes a pessoa não vai querer realmente falar, mas você está ali à disposição. Olha, eu vou me unir em oração por você. O que você precisar, eu tô à disposição. Pode me ligar a hora que for.
Tem pessoas que falam assim, ai, mas eu nem sabia que fulano de tal tava assim, e é uma pessoa do seu convívio. Então, assim, é de se pensar, né? E quando a gente vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, se você quiser abrir, então você já entendeu, né? Quando Jesus disse que quando você faz a qualquer um dos pequeninos, você está fazendo para ele, né? Você está fazendo a ele. Então, quer servir a Deus? Sirva aos outros, sirva o seu próximo. No versículo 13 diz assim, porque vocês, irmãos, Gálatas 5, versículo 13, desculpa. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Todos nós fomos chamados à liberdade. Tem gente que está usando essa liberdade como libertinagem, tá? Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ele já alerta. Não dê ocasião à carne. Não sejam libertinos, vamos dizer assim. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, nós fomos chamados para a liberdade e agora nós não somos obrigados a fazer nada, mas devemos ser servos. Somos chamados à liberdade, nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, com herança a tudo, com direito até vida eterna. Porém, ele nos ensina, olha, vocês são filhos, mas somos irmãos, vocês são filhos do único Pai. Agora, foram chamados à liberdade, mas não use essa liberdade para dar ocasião à carne, ao seu egoísmo, ao seu egocentrismo, às suas vaidades. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, quer obedecer à lei, quer servir a Deus na obediência, ame o seu próximo, sirva ao seu próximo, sirva uns aos outros. Mas hoje nós vemos irmãos, vamos dizer irmãos em Cristo, se degladiando entre si. A igreja fulana falando da igreja ciclana e o ciclano falando do outro e não servem uns aos outros, não estão ali para servir. Uma coisa é você denunciar aquilo que é errado, que nós estamos vendo no Evangelho. Outra coisa é a gente ver um discurso de ódio, querendo destruir, querendo atrapalhar, querendo acabar com a vida de outra pessoa. E ele diz, sirvam uns aos outros pelo amor. Então, na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, na tua comunidade, aonde você for, você pode servir a Deus. Como? Servindo aos outros. Se você serve aos outros, você vai estar servindo a Deus. Use dos teus talentos, use daquilo que você tem. Como que eu posso servir alguém? Com os meus talentos, com os meus dons. Você tem um talento natural, não tem? Seu talento natural e os dons espirituais que Deus lhe concedeu, use-os para servir aos outros. Se você pega esse talento e esconde, você poderia estar ajudando aos outros, mas você usa somente para si, então você não está servindo a Deus, você está servindo a si mesmo. Quando você usa dos seus talentos e dos seus dons para ajudar aos outros, então você está servindo a Deus automaticamente quando você serve aos outros. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, ele diz, sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, sirva uns aos outros com o dom que você tem. Você não consegue, você não tem o dom da mensagem, da pregação, por exemplo, você não consegue, você não tem o dom de você falar em público, mas você tem o dom de fazer o quê? Você pode ali preparar um alimento para ajudar os necessitados, você pode chegar um pouquinho mais cedo, você não precisa ter cargo eclesiástico, mas pode chegar um pouquinho mais cedo lá na comunidade onde você frequenta como igreja e ver lá o que tem para fazer, um banheiro para limpar, um paninho para passar ali na porta, ser receptivo com as pessoas, viu uma pessoa nova, você ali com um sorriso, cumprimentá-la, agradá-la, apresentar ela à comunidade, abraçá-la. Não precisa alguém falar para você fazer isso. Já está dentro de você. Você é uma pessoa que tem um dom de quê? Qual é o teu dom? O que você pode usar? Qual é a sua aptidão? O que você faz que é um talento natural seu que você pode servir aos outros com ele? E não somente dentro de igrejas, mas em todo lugar onde você for.
que você pode fazer para melhorar a vida de alguém? O que nós podemos fazer para melhorar a vida de alguém? Que usemos esses dons. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre o pai dele. O pai dele era advogado e começou depois que ele aceitou, que entendeu o que Cristo fez por ele, no dia que ele leu o livro de João, se não me engano, no capítulo 19, e viu o que Cristo fez por ele, ele caiu de joelhos falando: eu matei o Senhor. Não foram os judeus, não foram os romanos, eu matei o Senhor. E ali, a partir daquele momento, ele passou a servir a Deus, a viver a serviço do Pai, viver a serviço de Deus, por privilégio de saber que Jesus lhe salvou, que era para ele ter morrido naquela cruz, mas Jesus morreu em seu lugar. E aí como que ele começou a servir? Ele começou, como trabalho de advogado, começou a advogar sem cobrar realmente o preço justo. Não estou falando que você tem que fazer isso. Hoje em dia a gente vê alguns querendo sempre tirar proveito do trabalho que faz, quer tirar um pouquinho mais, quer sempre pegar alguma coisa por fora. Então esse homem, ele foi tão grato por tudo que Deus fez para a vida dele, que ele usou o dom que ele tinha, que era de advogar, para ajudar pessoas. A pessoa precisava do serviço dele, o valor ia dar X, ele cobrava metade daquele X, ou menos da metade, enfim, ele foi ajudando pessoas, foi fazendo isso com prazer, com alegria. Outro dia um homem chegou para matá-lo, e ele falou assim: tudo bem, você pode me matar, mas eu vou morrer te amando. O homem caiu de joelhos em prantos diante dele. Será que nós estamos neste nível de amor para com Deus, de servir a Ele com este amor, com essa dedicação? E como? Servindo aos outros, servindo as pessoas, ou a gente está pensando só em nós? Não, primeiro o meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Será que nós, como cristãos, devemos trazer esses ditados para a nossa vida? Ou se não, farinha pouca, eu tenho aqui o pirão, vou dividir, eu tenho aqui, o que eu tenho aqui é pouco, mas vou dividir o que eu tenho com o meu irmão aqui, metade para mim, metade para ele, ele vai comer também. Não, o meu primeiro, vou fazer o meu primeiro, e se der, ele faz o dele. Não, vou fazer aqui para todo mundo, que der, a gente vai dividir por igual. Será que a gente tem esse amor? Será que a gente tem essa compaixão? Será que a gente está servindo as pessoas como se estivesse servindo a Deus? Tem pessoas que sabem da condição financeira de um familiar, ou de um amigo, de um vizinho, de um membro da igreja, e poderia até somar na vida dessa pessoa, mas ela prefere nem perguntar para não ficar com peso na consciência de não ajudar. Então é melhor eu não saber, eu não pergunto e também não tenho do que ajudar. Tem pessoas que pensam assim, né? Não, porque a pessoa pensa assim: eu vou perguntar. Mas eu sei que aquela pessoa, ela sempre precisa. Aí se eu perguntar, eu vou ficar naquela coisa. Obrigação? Naquela obrigação. Mas nem sempre, talvez você pode perguntar e talvez realmente você não tenha condição de ajudar. Mas pelo menos você se importar. Tem pessoas que nem perguntam: e aí, tá tudo bem? Tá conseguindo comer? Tá conseguindo pagar as contas? Tá tudo certinho? Saúde tá bem? Às vezes o perguntar é mais investimento do que realmente você ajudar financeiramente. Claro, se você pode, tem prazer, tem amor em transbordar. Às vezes o apoio, né? Não só perguntar, mas às vezes você não tem condição. Sim. Mas você tem intenção de ajudar e mostrou essa intenção. E com o apoio, você está ali para ajudar, você está ali para dar uma palavra de ânimo, de motivação, de que tudo vai fluir, de que tudo vai dar certo. Já é alguma coisa. Você já está fazendo alguma coisa, você está servindo aquela pessoa. Né? Sim. E aí Jesus nos ensinou em Mateus 20, versículo 26. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Geralmente, os que são maiores é que têm outros ao seu serviço. No reino de Deus não é assim. Você quer ser grande?
no reino de Deus, não nesse mundo, quer ser grande no reino de Deus, então seja servo dos outros, se coloque a serviço dos outros. Veja que nós começamos a falar sobre servir a Deus e estamos falando de servir ao próximo. Por quê? Porque só tem um jeito de você servir a Deus neste mundo, servindo ao seu próximo. Aí ele diz, e quem quiser se tornar o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o próprio Cristo veio neste mundo, não para ser servido, mas para servir, o Rei da Glória, desceu neste mundo, destituiu da sua glória, tirou a sua coroa, tirou as suas vestes reais, para se colocar neste mundo, para colocar-se no nosso meio, e não para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate por muitos. Ele veio para servir e dar. Você está aqui neste mundo para servir e dar, para servir aos outros e entregar-se pelos outros, porque foi isso que o Senhor Jesus fez, isso que ele nos ensina, e é a atitude que nós devemos tomar se nós queremos ser parecidos como Cristo. Olha que uma coisa vai unindo com a outra. Se eu sou discípulo, se eu quero ser parecido como Cristo, se eu quero ter maturidade espiritual, então a minha maturidade eu tenho que ter atitude igual a de Cristo. Não é uma opção. Eu quero ser igual a ele, então minha atitude tem que ser igual a dele. Aprender não é o suficiente. Você está aprendendo aqui, ótimo, maravilha. Aprende lá nos cultos da igreja. Você tem aprendido nesse curso que você tem feito. Tudo bem, mas está aprendendo para quê? Aprenda para ajudar. Não aprenda só porque você precisa saber mais. É como uma pessoa que ela faz um curso de enfermagem, faz um curso de medicina, ela está aprendendo para quê? Somente para ganhar muito dinheiro, para prosperar. O médico, por exemplo, o curso de medicina é porque vislumbra o futuro, legal, mas depois ele tem um voto de ajudar pessoas. Então, será que ele está realmente fazendo aquilo para ajudar pessoas ou para servir a si mesmo? Só no futuro vai saber, né, quem realmente ele está sendo. Se é somente um compromisso de resolver os seus problemas ou de ajudar as demais pessoas. Imagina agora nós, como cristãos, que estamos aprendendo tanto com Cristo. Se você está aprendendo tanto com Ele, para que você está aprendendo? Para ajudar? Ou você está aprendendo somente para si mesmo? Aprender não é o suficiente. Coloque em prática, ajudando aos outros. Tem gente que diz estar aprendendo com Cristo, mas na verdade não tem semelhança nenhuma com Ele. E isso é assustador, porque tem pessoas que usam de táticas, de maneiras que realmente o Senhor Jesus ensina, mas a pessoa não pratica na realidade. E isso é um grande perigo, porque existem muitas pessoas que falam, mas na verdade não vivem aquilo que deveria ser vivido intensamente, servir por amor e não simplesmente por um network ali. Não, é realmente a essência, é a vocação, na verdade, tem gente o que entendimento. Até parece que está servindo, mas na verdade ela está servindo porque ela já está esperando algo em troca, ela está imaginando o que ela pode tirar de benefício daquele serviço que está fazendo pelos outros, né? E já viu a analogia do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele tudo que deságua nele, as águas que caem nele, tem vários mares que desaguam nele. E por isso ele é muito denso no sal, muito salgado, tem muito sal. E nada sobrevive neste mar. Por quê? Porque ele não deságua, ele não compartilha, ele não deságua para outros mares ou para outros lugares. E assim também a gente pode fazer a comparação com o Mar da Galileia. Se você tiver a oportunidade em Israel, o Mar da Galileia, ele é cheio de vida. Eu me lembro que tem uns 18 anos, ou mais, que eu fui em Israel, 18 anos. Era um menino ainda, e lembro que a gente ficava olhando assim o Mar da Galileia, aí vinha aqueles peixinhos, aqueles passarinhos, aqueles pássaros grandes mesmo, que vem com aquele bicão, e aí daqui a pouco ele mergulhava assim, subia com
um peixe na boca? Porque é um mar cheio de vida. Ele recebe, por que ele é cheio de vida? Porque ele recebe água, mas também ele deságua para outros lugares, na mesma proporção. E na verdade não é nem um mar, ele é um grande lago, né? É chamado de mar, mas é um grande lago. Ele não retém para si, ele deságua para os outros. Já o Mar Morto, não. O Mar Morto, nada sobrevive nele. Não tem vida no Mar Morto, não tem nada que sobrevive, pois ele não deságua para ninguém. Ou seja, o que você precisa aprender mais para poder começar a desaguar na vida dos outros, para começar a transbordar na vida dos outros? Você já recebeu quanto? Quanto que você já recebeu de Deus para que você possa falar assim, não, só tenho para mim? Não, você tem o suficiente. É pouquinho que você aprendeu? Você está começando a aprender agora? O que você aprendeu hoje, já aprendeu agora? Você pode compartilhar com outras pessoas. A maioria já sabe mais do que tem posto em prática. A maioria de vocês já tem recebido muito mais do que o que você está colocando em prática, do que você está distribuindo, do que você está ajudando. E um problema nosso, de todo ser humano, é esperar sempre que os outros nos sirvam. Nós temos essa característica de esperar ser servido. Para depois colocar em prática, não, depois fazer. É algo já natural do ser humano, não só do cristão. Mas o cristão maduro já é diferente. O cristão maduro, ele deixa de perguntar assim, quem vai me ajudar? Porque geralmente a pessoa fica procurando, poxa, eu faço tanto pelos outros, quem vai me ajudar agora? Então o cristão maduro, ele começa a perguntar assim, a quem eu vou ajudar? E não porque você tem muita instrução, mas sim porque você entende que transbordar na vida dos outros é Deus te usando, né? Não que você vai colocar, não, eu posso ajudar todo mundo. Não, calma, é com humildade, é você se deixar ser usado por Deus. Então, numa mensagem dessa, por exemplo, o cristão maduro, ele já começa a pensar, a quem que eu vou ajudar com essa mensagem? Para quem que eu posso enviar? Para quem eu posso enviar? Para quem que eu posso transmitir essa mensagem? Como que eu posso compartilhar essa mensagem com outras pessoas? Ao sair daqui, o que eu tenho de dons e talentos, como que eu posso contribuir na vida de outra pessoa? Já o cristão imaturo, ele está sempre perguntando, quem vai me ajudar? Ninguém me ajuda. E, poxa, o que eu vou receber nessa live? O que eu vou receber nessa transmissão? Eu vou lá na igreja, o que o pastor tem preparado para mim? Não, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir para o crescimento na vida de alguém? Assim o cristão maduro começa a viver. E tem pessoas que dizem assim, não, eu estou aprendendo, tá? Mas há quanto tempo você está aprendendo? Porque se você aprendeu isso hoje, você pode colocar em prática já hoje. Agora, imediatamente. Amanhã, mas imediatamente. Tem gente que diz, não, ainda não é o meu momento. Não, ainda não estou preparado. Ninguém está preparado. Todos os dias o Senhor é quem nos prepara e quem nos dá capacidade e condições. Tem pessoas que estão se enchendo, daqui a pouco vai estourar. E não fez utilidade de nada do que aprendeu, não fez utilidade de nada do que foi adquirindo ao longo dos anos, dos meses, dos dias, porque ela quer reter. Não, eu ainda não sei o suficiente, a gente nunca vai saber o suficiente. O problema é que tem pessoas que são obesas, elas querem comer e nunca estão satisfeitas. Mas não é porque não satisfez, é porque ela não transborda, ela não repassa, ela não ensina, ela não passa adiante. Porque quando você passa adiante, você tem aquela sensação de não somente dever cumprido, mas, poxa, eu consegui fazer algo que o Senhor me pediu. Você se sente saciado, você se sente completo. E a gente vê que tem pessoas que estudam muito, ou talvez não tem nem estudo, mas elas sempre estão consumindo muitos conteúdos, mas não colocam em prática em nada. E por contrapartida, a gente vê pessoas que vão pegar essa mensagem, vão entender, vão ter seus olhos abertos, a sua mente iluminada e vai colocar em prática. Não é o tanto que você sabe, e sim como que eu posso dizer? E sim o entendimento que você tem. E você fala assim, não, eu entendi, então eu vou colocar em prática. Tem pessoas que estão retendo conhecimento e não tem passado para ninguém. Isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. Conhecimento é você aprender e já passar e já colocar em prática para que outras pessoas possam ter
a participação do mesmo conteúdo, da mesma vida que você está almejando ter. E aí, já tem te ajudado o que nós estamos falando? Ainda vamos falar do servo, do escravo da orelha furada. Não sai daí não, tá? Mas antes de nós falarmos do escravo da orelha furada, coloque aí nos comentários já. O que te ajudou até aqui? Você entendeu o que é servir a Deus? Não é só você ficar retendo para si mesmo. Uma hora isso aí não vai dar certo. Não é aquela coisa de você só receber. O que você está dando, o que você está fazendo para as outras pessoas, ou pelos outros, pelos que estão ao seu redor, pelos que fazem parte da sua comunidade. Isso aí você entendeu, não é? Então, pare de querer só para si. Você está inchando de receber tantas coisas e não está dando, não está distribuindo para ninguém. Isso aí não está valendo de nada o que você está recebendo, se você não está distribuindo. Se você não entender que o serviço de Deus, o serviço para Deus é servir aos outros, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu o que é a graça de nós termos sido salvos por Ele, o privilégio de termos recebido gratuitamente o dom da vida eterna. O que nós estamos fazendo com isso? Coloca alguma coisa nos comentários, fala com a gente, mostra aí o que você já recebeu, o que você aprendeu, o que Deus está trazendo para você. E às vezes um comentário seu pode ajudar até outras pessoas. De repente você já pode começar a transbordar aqui, você já pode começar a espalhar este amor aqui, você já começa a servir aos outros através dessa transmissão, através dessa live. Porque se você não compartilha, tem sido inútil tudo aquilo que você tem aprendido. Exatamente. E você perceber que todo o tempo investido, porque tempo é um investimento que não tem retorno. Tempo é o maior investimento que você tem. Imagine só o tanto de tempo que você investiu e não foi útil. Pelo contrário, foi inútil para a sua vida, e automaticamente você não conseguiu transbordar na vida de ninguém. Não tem retorno quando o tempo é investido em coisas fúteis, em coisas banais. Então não tem um retorno. Você perdeu tempo. Agora, quando você investe tempo, você está gastando tempo com coisas boas, com ajudar as pessoas, estender a mão ao próximo. Isso aí você vai ter de retorno para a sua vida coisas maravilhosas. Não de pessoas, mas o próprio Deus. Está servindo a Ele. No reino de Deus você será maior. Vamos falar do servo da orelha furada? Será que você já é um servo da orelha furada? Vamos ler em Êxodo, capítulo 21, versículo 2, depois a gente encerra, tá? Êxodo, capítulo 21, verso 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo. E ele irá embora sozinho, porque quem foi que deu a mulher para ele foi o dono, né? O seu senhor. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Então o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? A lei era bem clara. O escravo hebreu trabalharia por 7 anos. Por 6 anos, e no 7º ele seria livre, seria liberto, de graça. Depois desses 7 anos ele estaria livre, e tudo o que o dono lhe deu ao longo desse tempo, o tempo que ele serviu àquele dono, o dono lhe deu alguma coisa, material, lhe deu mulher, aquela mulher lhe deu filhos, tudo pertence ao seu senhor, nada é dele. Então ele deixaria com o seu senhor e iria embora sozinho, a não ser se ele viesse já
casado, já viesse com filhos. Então ele já estava livre, já poderia seguir livre, mas se ele dissesse, eu amo o meu Senhor, eu não quero ir embora. Eu sei que eu já poderia ir embora, eu sei que completou-se os 7 anos de servidão, de escravidão, mas eu não quero ir embora. Eu amo o meu Senhor, eu amo servir ao meu Senhor, eu quero ficar com ele. Então, a orelha dele era furada, ele era apresentado aos juízes, diante dos juízes furava-se a orelha dele e todos que olhassem para aquele homem veria aquele servo ali, hoje já é um servo livre, porém está servindo ainda ao seu Senhor por amor, para sempre. Ele escolheu servir, ele escolheu continuar servindo. O que tem a ver com você? O que tem a ver comigo? O nosso Senhor nos libertou. O nosso Senhor nos tirou da escravidão do pecado e nos deixou totalmente livres para seguirmos. Somos livres, fomos libertados, mas nós, por amor, por gratidão, por saber que nós hoje só nos tornamos filhos porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele garantiu a nossa salvação, ele pagou o preço da nossa libertação de quem éramos escravos. Então hoje nós queremos servi-lo por amor. Eu quero a minha orelha furada assim para sempre. Eu quero sim ter a minha orelha furada, não no sentido literal, mas eu quero ser este servo que vai servir por amor para sempre. Não esperando nada em troca, porque eu já recebi tudo em troca. Ele me deu mulher, me deu filhos, me deu família, me deu bens materiais, me deu tudo, mas acima de tudo o que ele me deu, o que mais do que um senhor daquela época, mais do que um dono de escravo daquela época podia dar para o seu servo, o nosso Senhor nos deu vida eterna. Por que eu vou embora? Por que ganhar a liberdade para este mundo? Ganhar liberdade neste mundo, se eu posso ficar com ele para sempre, como filho e servi-lo como servo, por amor, por obediência ao meu Senhor. Se nós tivermos esse entendimento, nós vamos servi-lo eternamente, até a volta do nosso Senhor Jesus, até ele vir nos buscar, e aí sim, não terá mais fim. Vamos servi-lo na eternidade, glorificando, exaltando o seu nome, e aí não terá mais problemas, não terá mais lutas, dificuldades, dores, só amor ao nosso Deus e desfrutar do amor que ele tem para conosco, para com seus filhos que amam servir. Você é filho que ama servir? Então o que Deus quer de nós? Filhos ou servos? Filhos que amam servir. Se você entendeu isso, coloque aí palavras de gratidão nos comentários. Diga, eu sou grato ao Senhor por ter me tornado filho. Eu amo servi-lo porque sou seu filho. Então, seja servo por amor. Coloque aí nos comentários, eu amo servir ao meu Senhor porque ele me tornou seu filho. Porque ele me tornou filho de Deus. Filho de um Pai celestial, de um Pai que me deu tudo e não vai requerer de volta. Ele me entregou, ele te deu vida eterna, ele não quer tirar de você a vida eterna. Nada que você faça ou deixe de fazer vai tirar de você a vida eterna, a não ser que você rejeite o que ele entregou como sacrifício no teu lugar, a não ser que você rejeite o preço que ele pagou para que você se tornasse filho. Muito é falado sobre o amor incondicional de Deus, né? Será que você também tem um amor incondicional? Será que realmente o seu amor, ele é um amor verdadeiro, forte? É um amor resistente às dificuldades que essa vida, em muitas das vezes, a gente acaba passando, porque não é somente dias fáceis que a gente vive, muito pelo contrário, temos muitos dias difíceis, dias de luta, dias de guerra. E será que você se lembra do seu amor por Deus? Porque o amor dele não muda para conosco. E o seu? O nosso amor muda dependendo da situação? Se for um dia muito feliz, nossa, hoje eu estou mega apaixonada pelo meu Senhor, ou hoje eu nem lembrei dele.
porque isso diz muito também sobre o seu servir. O seu servir é somente quando tudo vai bem? O seu servir é somente quando os seus sonhos, seus projetos saem do papel e se realiza? Ou quando, muito pelo contrário, tudo desaba diante dos seus olhos? Quando tudo vai muito mal, quando você tem perdas terríveis, perdas irreparáveis? Será que o seu amor, a sua consideração, ela muda? Porque ele tem um amor incondicional, o amor dele é forte, não muda e é verdadeiro. E o nosso é verdadeiro, é forte, é um amor que tem confiança, ou é um amor meia boca? Aquele que diz que ama, mas na verdade é só da boca para fora. É só para parecer legal, é só para parecer uma pessoa cristã. É só social cristão. Um social cristão, é só aquela coisa assim, não, o que todo mundo fala eu também repito, mas será que você vive isso? É uma realidade? Ou é mais uma farsa das outras que talvez já existam por falta realmente de você entender o servir e adorar ao seu Senhor? É de se pensar. Se Ele nos ama incondicionalmente, sabendo quem eu sou, antes de nós nascermos, sabia todos os pecados que cometeríamos, e mesmo assim sabendo das nos amou. nossas falhas, sabendo da nossa natureza humana que é pecaminosa, Se é desviada. entregou por nós mesmo quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Por que eu não vou amá-lo incondicionalmente, mesmo quando as coisas não estiverem bem? É um parâmetro assim muito diferente, né? Ele que era para ser totalmente amado, ele que era para ser totalmente amado, venerado por tudo que nos por deu, tudo por tudo que nos fez, deu, pelo que é, simplesmente pelo que é. Aí você olha pra gente, quem que a gente é? Nós, seres humanos, falhos, pecadores, pessoas difíceis de conviver, de entender. Difíceis de amar. Difíceis de amar. A gente olha, Deus com todo esse pacote lindo e perfeito, e nós com todo esse pacote imperfeito, a gente ainda se acha no direito. Não, será que eu amo? Não, eu não amo tanto assim. Essa é uma das coisas que você deve parar. A gente quer procurar motivos para amar a Deus. Não? Enquanto Ele tem para não nos amar e nos ama. A gente tem todos os motivos para amá-lo. E Ele, olhando para nossa fraqueza, para nossa debilidade, será que Ele encontra motivos? Será que ele não encontra pelo menos um motivo para não te amar? Porque quando a gente olha para o Senhor, não existe motivos. Ele é zero defeitos. Ele é totalidade, em perfeição, em amor, em caráter, em todas as qualidades. Mas a gente sempre vai ter um negativo, sempre vamos estar em falta em alguma coisa pela nossa natureza. E por isso devemos desenvolver, isso sim nós devemos, desenvolver o nosso amor dia após dia. Porque nós não vemos Ele. Ele nos vê e nos conhece exatamente o que se passa na nossa mente, no nosso coração. E Ele nos ama. Ele te ama quando você está lá naquele quarto, fazendo coisas que não deveria ser feito, quando você está pensando talvez em tirar sua vida, quando você está trazendo dentro de você uma mágoa, um sentimento ruim, talvez até maquinando algo contra o seu próximo. E ainda assim Ele te ama, Ele tem misericórdia de você quando você pede perdão. E nós temos tanta dificuldade em não perdoar o nosso próximo, talvez porque atravessou na sua frente e não deu seta, passou um sinal vermelho. A gente tem todos os motivos para amá-lo, para servir e com gratidão, com amor, com intensidade. Sem tem pessoas que falam assim, hoje eu não posso por causa, sem desculpas. Não devemos ter desculpa nenhuma para servir e para amá-lo. Às vezes você fica procurando motivos para amar seu irmão, para amar o seu próximo. Fulano não merece. Ele poderia ir trabalhar e resolver a sua vida. Mas não é por ele, não é pela pessoa, é pelo amor que você tem para com Deus. Que mesmo sem você merecer, Ele te deu a salvação. Mesmo sem nós merecermos, Ele nos entregou a vida eterna. Um dom gratuito. Presente gratuito. E por que a gente tem que esperar o outro fazer por merecer para a gente fazer alguma coisa por ele? Façamos, sirvamos uns aos outros, mesmo que o outro não mereça. Sirvamos por amor, não por obrigação. Sirvamos por amor, por prazer de ajudar, sabendo que nós estamos fazendo quando a gente faz para os mais pequeninos, nós estamos fazendo para o nosso Senhor. Tá bom?
1h05 de transmissão. Acredito que foi bem válido esse tempo que nós investimos aqui. Agradeço a todos que ficaram até agora, vocês que comentaram, que estão comentando aí. E agora compartilhe essa mensagem, mande lá nos seus stories. Faz o seguinte, tira uma foto aí da gente. Cadê o sorriso? Tira uma foto da gente aí. Compartilhe lá nos seus stories. Coloque lá para que a gente possa alcançar mais vidas. Marca a gente também lá nos seus stories. Coloca lá o que você tem aprendido, o que você aprendeu. Vamos colocar também a imagem lá no Instagram. Aliás, já está lá. Escreva lá o seu comentário no Instagram. Coloque o seu comentário embaixo daquela foto. O que Deus está te ensinando, o que você pode compartilhar com os outros. Quando você faz isso, quando você compartilha uma mensagem dessa, quando você coloca lá nos stories, o nível de alcance aumenta e você está demonstrando amor, você está transbordando na vida dos outros também. Você que ainda não é inscrito no canal aqui, o Wellington Bandeira Oficial, se inscreve. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, passe a nos seguir. Seja essa ponte para que as pessoas elas possam ter acesso a algo de Deus, porque conteúdos que não são de Deus, a gente tem aos montes. Então, vamos fazer a nossa parte com amor, com consciência, com gratidão. Se está lhe ajudando, fazendo, né? Sim, claro, ninguém ajude. Faça de bom grado, se você realmente se sente confortável em fazer isso. Que o Senhor nosso Deus abençoe muito mais a sua vida. O nosso Pai lhe dê a paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, e que a sua graça lhe acompanhe todos os dias, hoje, amanhã e sempre. Até terça-feira que vem, uma boa noite. Fiquem com Deus.